O apóstolo São Paulo, ele foi um homem que buscou se aprimorar muito no conhecimento do Novo Testamento, não através daquilo que estava escrito, porque não havia nada escrito ainda, mas ele era um conhecedor profundo do Velho Testamento. E quando houve a manifestação de Deus na vida dele, convertendo-o no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele então passou a dedicar a sua vida inteiramente ao Senhor. Nós não temos informação nenhuma na Bíblia Sagrada ou nem em outras fontes do estado civil, se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era desquitado ou qualquer coisa assim, separado, mas eu creio que não. Eu tenho assim a ideia de que ele era uma pessoa solteira. Ele era solteiro, e solteiro, pelo que nos parece, ele permaneceu, porque ele dedicou a vida toda. Ele não fala de esposa, não fala de filhos, né? Então, não tinha. Os outros também não falam, mas nós sabemos que pelo menos um dos apóstolos era casado, que era Pedro, porque só quem é casado aqui tem sogra, e Pedro tinha a sua sogra, que o Senhor Jesus a curou, né, na casa dela, estava muito enferma, com febre, e o Senhor a curou. Então o apóstolo São Paulo, ele dedicou a vida dele todinha à comunhão com o Senhor. E por ele ter dedicado a vida dele todinha ao Senhor, em comunhão com o Senhor, ele foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, e ele foi o homem que mais inspiração recebeu do Senhor, e ele também foi um apóstolo, fundador de muitas obras, de muitas igrejas. Ele era como um pregador itinerante, alguém que não ficava muito tempo num único local, né? Ele ficava 1 ano e meio, 2 anos, ele fundava a igreja, preparava alguém e colocava aquela pessoa para pastorear e apacentar aquela igreja. Isso não quer dizer que ele não queria saber mais nada a respeito daquela igreja, mas ele disse que uma das coisas que mais preocupava a vida dele, o seu ministério, era as igrejas, porque ele sempre tinha alguém para lhe informar da situação em que a igreja estava vivendo. E ele teve muitos amigos e muitas pessoas que estavam acompanhando, que acompanharam, e muitos desses amigos também o abandonaram, o deixaram. Ele mesmo expressa isso, dizendo que muitos o haviam abandonado, havia deixado. Mas nós também temos narrado pessoas que andaram com ele e permaneceram com ele. E o apóstolo São Paulo, ele não era uma pessoa supérflua no seu entendimento, e nem na sua aplicação, e nem no seu ensinamento à igreja. Ele era alguém que levava a igreja a ter um compromisso sério com Deus. Ele era alguém que, através dos seus ensinamentos, através da sua pregação, ele conduzia a igreja a ter um conhecimento profundo, primeiramente pelas suas pregações, posteriormente pelos seus escritos, né? Escritos esses que se deram ao mesmo tempo que foi escrito os evangelhos, um pouco mais tarde talvez. Mas o apóstolo São Paulo, ele tinha muita seriedade, ele sabia, irmãos, e ele tinha um compromisso muito grande com Deus, e ele sabia que as pessoas que estavam a ouvi-lo não eram pessoas pertencentes a ele, muito embora foi ele que as fez através da pregação, através da mensagem da palavra de Deus. E ele sentia como pai espiritual dessas pessoas, e um pai que tinha um zelo muito grande, primeiramente pela própria vida dele,
e posteriormente pela vida das pessoas as quais ele as levou a Cristo, ensinando essas pessoas na pureza do Evangelho. Ele até chamou a atenção da igreja de Gálatas, dizendo: ó, eu estou admirado de vocês, que vocês têm passado tão rapidamente do Evangelho verdadeiro para o falsamente chamado Evangelho, porque não há outro Evangelho a não ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que esse Evangelho ele é pautado na graça redentora, na graça salvadora providenciada por Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das pessoas que foram amigos dele, amado, foi um médico chamado Lucas. Nós não temos nenhuma mensagem ou nenhuma informação na Bíblia Sagrada de que Lucas ele exercia a profissão. Não temos. Sabemos ali que ele era um médico, mas não há absolutamente nada que nos diz que ele praticava a medicina. Não diz nada disso. Mas, da mesma forma que o apóstolo São Paulo foi muito sério nas suas pregações, nos seus escritos, e consequentemente, aquele que fez de Lucas um discípulo, aquele que fez de Lucas um imitador seu, como ele disse aconselhando a igreja: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, Lucas, ele também foi uma pessoa muito minuciosa nas coisas, uma pessoa que buscava, não coisas assim, coisas leves, coisas que estão por cima, me fugiu o termo aqui, né? Mas ele era alguém que buscou aprofundar-se no conhecimento que ele recebia do apóstolo São Paulo, e ele buscou também aprofundar-se no conhecimento, assumindo a responsabilidade de escrever 2 livros no Novo Testamento, que é o livro de Lucas, o Evangelho, que leva o nome dele, e o livro de Atos dos Apóstolos. E uma das coisas, irmãos, que Lucas procurou saber, ele procurou conhecer profundamente. E para você conhecer profundamente alguma coisa, você tem que ir nas fontes que foram provas. Porque quando Lucas se converteu, nosso Senhor já havia ascendido aos céus. Então ele não tinha como buscar na fonte nosso Senhor aquilo que ele escreveu. Mas ele também não foi buscar em pessoas que disseram: me falaram, me informaram, me disseram. Não. Ele foi buscar nas pessoas que foram testemunhas oculares daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então ele procurou escrever baseado nas informações daqueles que viram Jesus e que andaram com Jesus. Tudo isso para escrever para mim, para você, o Evangelho que leva o nome dele. Tudo isso para escrever para mim e para você o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra o trabalho dos apóstolos, o trabalho da igreja, a proclamação do Evangelho, o surgimento e crescimento da igreja e a disseminação do povo para pregar a palavra, para levar o Evangelho aos quadrantes do mundo. Eu quero ler com você uma mensagem, um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 4. Fala para o teu irmão aí: cadê a tua Bíblia? Fala para ele aí: cadê a tua Bíblia? Cadê a tua Bíblia, irmão? Onde está? Ó, foi escrito para nós, viu? Amém?
Quando você vai para a praia, o que é que não pode faltar? Hã? O que não pode faltar para você não se queimar? Hã? Bronzeador, não é? Para te proteger do sol, para não te queimar, aquela água salgada horrível. Eu não gosto muito mesmo, vou falar que eu gosto. É bom, mas não ficar no sol. É aquela água salgada, depois sai no sol, falar para você, fica igual aquele peixe lá da Noruega. Como é que chama aquilo lá? Hã? Como? Bacalhau. Igual bacalhau. Salgado, queimado. Né? Então, quando você vier na casa do Senhor, o que é que não pode te faltar? Quem? Por que não pode faltar? Porque foi escrita para nós. Ok? Para nós. Então, Lucas, ele pega, irmão Carlinhos, Carlinhos, fica tranquilo aí. Na próxima vez você traz a Bíblia. Trouxe aí no computador, né? No celular. Irmãos, o Lucas, ele escreve uma promessa que o Senhor Jesus Cristo fez. Capítulo 1, versículo de número 4, diz assim, ó. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. O que ele deu? Ordem, né? Quando você recebe, ou quando você tem uma lei, essa lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. O Rei dos Reis, ele fala assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Olha que eu vou falar para vocês aqui. Sempre quando você receber uma promessa, e todas as promessas que tem ali nas Sagradas Escrituras, elas não se cumprem imediatamente. A promessa, ela é feita, mas existe um período de tempo para o cumprimento dessa promessa. Tem um propósito isso, tem um objetivo isso. Por que muitas vezes você pede coisas que estão prometidas na palavra de Deus e você não as recebe imediatamente? A partir do momento que você crê naquela promessa feita, é feita a promessa, mas o cumprimento dela não é imediato. Tem um período de tempo da promessa ao cumprimento para que você possa ter a fé provada. E geralmente esse período de tempo é o momento que todas as coisas acontecem para você desacreditar na promessa. Por quê? Porque Deus quer trazer no teu coração a convicção de você superar e acreditar na palavra do que nas circunstâncias adversas que acontecem, levando você a descrer naquilo que foi falado, porque tudo que vai acontecer totalmente contrário àquilo que foi prometido. Mas se o Senhor fez uma promessa para mim, se o Senhor fez uma promessa para você, você pode aguardar, você pode esperar que vai acontecer sim na tua vida a promessa falada, a promessa dita, a promessa feita. Lucas, então ele começa a escrever
a escrever sobre a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez. E ele, irmão, ao escrever o evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos, ele tem um destinatário. Toda carta tem que ter um destinatário. Às vezes a carta não tem quem é o autor, é uma carta aí no anonimato, mas o destinatário geralmente ela tem, senão não chega no lugar destino. Tem o destinatário, tem o endereço, tem tudo, né? E para quem foi que Lucas escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos? Ele cita o nome de uma pessoa em particular. E ele cita o nome porque essa pessoa nos parece que era uma autoridade, alguém que havia se convertido e alguém que havia ouvido a respeito do Evangelho. É uma pessoa chamada Teófilo. Repita comigo assim: Teófilo. Não, você pode fazer melhor. Teófilo. 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 Teófilo, Rayane. Teófilo. Teófilo, Carlinhos. Teófilo. O que quer dizer a palavra Teófilo? O que quer dizer a palavra Teófilo, irmão? A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Amigo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo escreveu dizendo assim: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O seu senhor não tem que falar nada para o seu servo, ele tem que mandar e acabou. Mas amigo, o Senhor está chamando de amigo, porque Ele está revelando a esses amigos a palavra da salvação. E ao escrever o Evangelho de Lucas, ele começa assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Quer dizer, ele não era a pessoa primeira a escrever os fatos. Que fatos são esses? Ele vai discorrer na sequência os fatos que foram, mas ele vai escrever a respeito da salvação. Mas mesmo aqueles que o fizeram e que ele, Lucas, já sabia, ele não se pautou em cima disso. O que ele fez? Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas e servos testemunhas oculares e servos da palavra. Ele está dizendo aqui, irmãos, que pessoas, não é a pessoa aquela, sabe aquela pessoa fofoqueira? Ah, eu ouvi falar, olha, eu ouvi dizer, olha, não sei. Irmão, não leve em conta quando alguém vem falar para você coisas e que diz assim: eu ouvi falar, muitos estão falando. Não leve em conta, é apenas boato, apenas fofoqueira ou fofoqueiro. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Por quê? Porque você não pode ser testemunha daquilo que você não viu. Você não pode ser prova daquilo que você não acompanhou. Então não leve em conta, sabe, aquela pessoa que às vezes aparece diante de você como um santo, como alguém irretocável, e ele vem dizer assim: olha, falaram, fulano falou, lá, ele não fala quem foi, estão falando, não leve em conta isso aí não, irmão, não leve em conta, não leva em conta, e nem preste o teu ouvido para isso, nem dê o teu ouvido para isso.
Ele está procurando aqui pessoas que foram testemunhas oculares, que viram, e pessoas que participaram, estavam juntas. Então não foi procurar que eles disseram, falaram isso ou aquilo. Não foi procurar esse tipo de pessoa. O que ele fala aqui? Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então, para mim transferir alguma coisa, para mim falar alguma coisa, eu tenho que saber do que estou falando. Eu não posso transmitir coisas que eu não tenha convicção, que eu não tenha certeza. Eu não posso transmitir aquilo, amado irmão, de que eu não li, não entendi, não compreendi, de que eu não estou sabendo e querer transmitir. Muito embora Lucas, sendo médico e tendo um conhecimento sobre a ciência médica, mas ele não era de princípio alguém que tinha conhecimento das coisas espirituais. Ele se converteu, foi aprendendo com o apóstolo São Paulo, e isso trouxe interesse no coração dele. E a Bíblia fala assim que é Deus quem faz em nós o querer e o efetuar. Então o levou a escrever. O levou a escrever. Mas ele não escreveu a ele, vou escrever isso aqui. Eu vi falar lá que Jesus fez, vou escrever isso aqui. Não, ele foi em fontes que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus. Em fontes. Meu Deus, glória a Deus. E ele está falando assim, ó. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, sistemático. Ó excelentíssimo Teófilo, eu penso que esse excelentíssimo aqui era uma posição que essa pessoa tinha, né? Mas a palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então eu quero pegar isso como escrito para mim, como membro da igreja, membro do corpo de Cristo, né? E a todos nós como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, aqueles que são amigos de Deus, isso aqui foi escrito para nós que somos amigos de Deus. E ele diz aqui, ó, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Quer dizer, Teófilo já havia recebido um ensinamento, mas parece-nos que Teófilo, ele não tinha muita convicção do ensinamento que ele recebeu. E por que talvez não tinha muita certeza? Porque alguém que lhe ensinou não foi alguém que tinha talvez uma condição assim, que é lá, sei lá, reconhecido por alguém ou alguma coisa, alguém que pregou a palavra, um anônimo que falou alguma coisa, e quem sabe Teófilo ficou com um pouco de dúvida. Então, o que é que Lucas vai fazer? Ele vai pesquisar profundamente e então confirmar na vida de Teófilo, o amigo de Deus, tudo aquilo que ele havia recebido de um anônimo, quem sabe. Agora, irmão, ele está escrevendo isso. Ele está escrevendo isso. E o mesmo destinatário é a quem ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem a mesma pessoa como destinatário. Quem é? O amigo de Deus, é o Teófilo. E ele está falando com Teófilo a respeito das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele relata uma promessa que o Senhor havia feito e que estava registrado nos evangelhos. Está escrito assim, livro de Atos:
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer dizer que lá no livro de Lucas, o livro dele, que leva o nome dele, ele começou a falar, a escrever tudo a respeito daquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Quero lembrar você que o Senhor Jesus Cristo, até os 30 anos de idade, não fez absolutamente nada. Não fez nada. Foi a partir dos 30 anos que ele começou a fazer. E ele começou a fazer na onde? Lá nas bodas de Caná da Galileia, como relata João 2, aonde ele transformou a água em vinho. Então, foi ali que ele começou, que Jesus começou a fazer e a ensinar. A fazer e a ensinar. E nós sabemos que durante 3 anos e meio, nosso Senhor, ele teve o seu ministério, iniciou o seu ministério, pregou, falou, durante 3 anos e meio, 3 anos e meio apenas de ministério, olha o que ele causou, né? 3 anos e meio. Se ele, irmão, tivesse chegado até os 30 anos e tivesse morrido, nós nunca iríamos ouvir falar de Jesus. Nunca. Nunca. Nunca iríamos ouvir falar dele. Mas, quando ele começa o ministério dele, e foi a partir do ministério dele que ele começou a realizar os milagres, e começou a ensinar às pessoas, que ele teve o poder, a capacidade de dividir a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Poderia ter sido relatado, o Bruno, o nascimento virginal dele, poderiam escrever sobre isso. E daí? Poderia ter sido escrito, ele aos 12 anos lá no meio dos doutores, lá falando, ensinando, mas e daí? E daí? Mas foi a partir dele receber o batismo nas águas, de receber a unção do Espírito Santo em forma de pomba sobre a vida dele. Foi a partir do momento em que ele foi tentado por Satanás no deserto e que venceu. E no ele vencer, abriu-se então o exercício do ministério dele. E ele fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Aí ele não parou mais de fazer, não parou mais. O apóstolo São João diz assim, que se fosse escrever todos os milagres que nosso Senhor Jesus Cristo fez, não haveria livros para comportar as escritas dele. De tantas coisas que ele fez, de tantas coisas que ele realizou. Então, esses 3 anos e meio que pareceu tão pouco, porque quando a gente vê outros tantos pastores com 50, com o pastor Mário de Oliveira, pastor da igreja aí, presidente, 60 anos pregando o evangelho, né? Outros tantos aí que estão há tantos anos, ele 3 anos e meio teve a força, o poder de dividir a história. Então, o que Lucas faz? Lucas procura buscar esse conhecimento. Lucas procura falar sobre isso. Mas, Lucas, ele quer certificar que o amigo dele, Teófilo, receba um bom ensinamento. Sabe, irmãos, houve outros tantos livros que foram escritos por outras tantas pessoas. Esses livros são chamados livros apócrifos. E por que são chamados de livros apócrifos? São chamados porque esses livros não fazem parte do cânon sagrado, porque esses livros, as pessoas que escreveram e que muitas vezes
algumas pessoas usaram o nome do apóstolo para escrever, sabe? A falcatrua, o engano, a mentira. E ao escreverem isso aí, irmãos, eles escreveram coisas que estavam contradizendo as Sagradas Escrituras. Por isso que são apócrifos. Muito embora alguns deles são livros de histórias que contam a história e não são livros de proveitos espirituais, mas são livros apenas para conhecimento da época, conhecimento. E consequentemente esses livros são chamados de apócrifos, porque não tiveram a inspiração do Espírito Santo e eles foram incluídos, alguns deles foram incluídos na Bíblia e outros não foram aceitos pela igreja cristã, como inspirado pelo Espírito Santo. E como é que eu posso saber se é inspirado ou não pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não contradiz aquilo que ele inspirou a ser escrito. Então, se alguma coisa for escrita que contradiz o Espírito e contradiz a palavra, não tem inspiração. Não tem inspiração. E não é aceito. Então, Lucas, ele tem essa inspiração do Senhor para poder escrever. Chama a atenção de Teófilo e chama a atenção dele para quê? Ele diz aqui, começou a fazer ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Vamos seguir a leitura. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E por que ele teve que dar provas indiscutíveis, irmãos? Por quê? Porque quando tudo aconteceu com ele, dele ser preso, dele ser crucificado, dele ser morto e ser sepultado, para muitos dos seus seguidores foi uma enorme decepção. Uma enorme decepção. Porque eles entenderam errado o Messias, o Salvador que haveria de ser enviado por Deus, e eles imaginavam, eles pensavam que esse Messias, ele viria como um grande general de um grande exército, empunhando a sua espada e iria guerrear contra o governo que os oprimia, que na época era o Império Romano, e eles imaginavam que o Senhor ia usar uma espada, mas o Senhor é um rei de um reino que não usa a espada. E eles entenderam errado. E quando eles viram Jesus fazer aqueles milagres extraordinários, falaram: ninguém pode com esse homem não, ninguém pode com esse homem, ninguém pode com ele. E quando eles viram Jesus morto, eles tiveram uma fé, um banho de água gelada no coração deles, na fé deles. Sabe, querido, sabe quando você crê piamente em algo, piamente, e você acreditou, creu da maneira errada, entendeu da maneira errada, e aquilo não sucedeu, e você fica terrivelmente decepcionado? Foi isso que aconteceu com eles. Foi isso que aconteceu com eles. Quando você for decepcionado com alguma coisa, lembra que os servos do Senhor também tiveram esse sentimento, passaram por essa situação. Eles ficaram tão decepcionados, irmão, que eles não acreditaram nem mesmo no anúncio que as mulheres fizeram a respeito da ressurreição de Cristo naquele domingo de manhã. Domingo de manhã as moças, as irmãs não vão lá no sepulcro, vão lá no sepulcro. Quando elas chegam no sepulcro, elas ficam admiradas, porque a porta do sepulcro, que não era fácil de se locomover, de tirar, de empurrar, estava
fora da entrada da caverna. E elas ficaram sem entender. Elas disseram: nossa, roubaram o corpo do nosso Senhor. Roubaram o corpo de nosso Senhor. Não, ele ressuscitou. Não, roubaram o corpo do nosso Senhor. E aí tinha uma pessoa ali, elas foram diante dele achando que era o jardineiro, disseram: olha, se roubaram o corpo dele, fala para nós onde é que onde é que foi colocado, onde é que foi posto. E era Jesus que estava. Larga Deus, mulher. Aviso os meus irmãos que eu vou adiante deles, como eu falei no Evangelho, está escrito lá. Está escrito lá nos Evangelhos, a profecia, que eu iria diante deles à Galiléia. Fala para eles que eu estou indo para lá, fala para eles irem para lá. Fala para eles irem para lá. As mulheres vêm correndo, anuncia. Oh, meu Deus do céu, achando que todos eles iam ficar tremendamente felizes, contentes, iriam acreditar. Não acreditaram. Não acreditaram. Pedro e João correram lá no sepulcro, entraram lá. João chegou na frente, mas ele não entrou, ficou na porta. Pedro já foi com tudo, entrou lá para dentro. Olha a personalidade como é diferente, né, irmão? Um assim, é mais rápido, mas diante da situação ele para. Outro é mais lento, mas ele vai com tudo para dentro. Vai com tudo. E verdadeiramente não tinha nada lá. Mas eles, irmãos, não acreditaram. Nosso Senhor já estava ressuscitado. Então nosso Senhor Jesus Cristo teve que aparecer a eles, não apenas uma vez, mas durante 40 dias. 40 dias aparecendo a eles, para confirmar a fé no coração deles, a respeito de tudo quanto sobre ele estava escrito, né? Apareceu constantemente para eles, constantemente, para restabelecer a fé no coração deles. Precisou da morte de Jesus. Precisou da ressurreição de Jesus, logicamente, e o aparecimento aos discípulos para confirmá-los novamente na fé. Então ele está falando para Teófilo o seguinte: ele apareceu tantas vezes que não tinha como refutar essa verdade. Não tinha como negar essa verdade. E a Bíblia nos fala aqui, irmãos, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que nosso Senhor Jesus Cristo teve, como que iniciou o ministério do Senhor Jesus Cristo? Como iniciou? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Se arrependam, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele ressuscitado, ele continuou com a mesma mensagem. Apareceu a eles pregando a respeito do reino de Deus. Mas quando ele pregava no início do ministério, ele ainda não tinha vencido o sofrimento, não tinha vencido a morte, não tinha ressuscitado. Mas agora não. Agora ele continuava pregando sobre o reino de Deus, com a autenticação de tudo quanto ele havia falado, ele havia feito, estava escrito lá no Velho Testamento e posteriormente foi escrito no Novo Testamento. Então o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele continua a pregar o reino de Deus.
Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos anunciar o reino de Deus, a palavra salvadora que nosso amigo Jesus deu a nós, confiou a nós, nós que somos teófilos, amigos de Deus. Essa palavra foi dada a nós, foi entregue a nós, foi colocada no nosso coração, foi colocada nos nossos lábios, foi colocada na nossa vida. Amado irmão, se o nosso olhar está baseado no reino dessa terra, das coisas desse mundo, das coisas supérfluas, das coisas que vêm e que vão, e que a gente está demasiadamente preocupado com isso, o Senhor disse assim: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preocupe-se primeiro com o reino de Deus. Cuide do reino de Deus, cuide-se de estar no reino dele. E uma vez você estando dentro do reino de Deus, o rei tomará conta de você, o rei tomará conta de você, o rei tomará conta da sua casa, o rei tomará conta da sua família. Tomará conta. Sabe, irmãos, ele vai continuando para chegar. No versículo de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós temos como igreja do Senhor bênçãos para que necessidade for. Todas quantas promessas existem da parte de Deus, tem em Jesus Cristo, sim. Deus já nos abençoou com toda a sorte, Ele já nos abençoou, já fez, já realizou, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele já nos abençoou. Presta atenção. Quando os apóstolos, salvos que eram, e o Senhor precisava conceder a eles uma outra bênção, mas esta outra bênção o Senhor não podia conceder enquanto estava aqui, porque Ele mesmo disse: eu vou subir ao Pai e vou rogar a Ele para que Ele vos mande um outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Ele só pôde cumprir esta promessa após ascender aos céus. Qual é a promessa? Foi essa? A promessa do batismo com o Espírito Santo. E por que a igreja precisa do Espírito Santo? Para moldar o caráter das pessoas, para tirar a ira, a raiva, a mágoa, para tirar do coração as indignações, para preparar-nos, santificarmos, para que possamos ter ousadia. Ousadia, e a ousadia é o poder que Deus nos dá para anunciarmos o Evangelho. Às vezes nós somos hábeis para falar de muitas coisas e nós não temos medo e nem vergonha de falar dessas muitas outras coisas. Não quer dizer que devemos ter vergonha daquilo que falamos, mas às vezes nós falamos muito de determinadas coisas e nós falamos pouco como igreja
a respeito da salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, conforme está escrito, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, o que o Senhor Jesus Cristo havia prometido é para eles esperarem. Ele ascendeu aos céus para eles ficarem ali, porque o Senhor falou que ia rogar ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. Ele ascendeu aos céus, estava lá, na presença de Deus, e os discípulos, em obediência ao Senhor. Discípulo, não existe discípulo desobediente. Ele pode o ser no princípio da sua caminhada, por não conhecer direito as coisas. Mas na caminhada com Jesus, ele tem que se submeter, sujeitar-se àquilo que o Senhor tem para ele como salvação, como membro do corpo dele e como igreja, como templo do Espírito Santo. Então, o Evangelho, o batismo com o Espírito Santo, ele vem sobre nós para que você possa chegar aonde você estiver. Saber que todas aquelas pessoas que estão ali, por mais influentes que sejam na sociedade secular, por mais capacitadas que sejam, por intelectuais que sejam, não passam de miseráveis pecadores que precisam da salvação em Cristo Jesus. Deus, ele iguala a todos num único patamar. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Aí o Senhor, Lucas, ele nos fala, eu estava com uma coisa aqui para falar, estou tentando caçar aqui na minha mente, né? Então, nosso Senhor, lembrei, amado, olha aqui que eu quero lhe dizer para você. A salvação de uma pessoa acontece no interior dela, certo? No interior. Mas esta salvação não fica camuflada no interior dela, não tem como. Isso vai se exteriorizar. Vai aparecer os frutos da salvação. Paulo falou: aquele que roubava não rouba mais, aquele que engana não engane mais, aquele que mentir não mente mais. Não é? Fala a respeito de muitas coisas que outrora se fazia, um com maior amplidão e outro com menos, mas todos faziam e todos pecaram. Então, igual. Amado, quando o pessoal se reúne no cenáculo em obediência ao Senhor, quando eles estão reunidos no cenáculo, eles não estão lá à toa. Eles estão porque, como relata Lucas ali em Atos, eles estão esperando a confirmação de uma promessa que o Senhor lhes havia feito. Deus, ele não se esquece daquilo que ele prometeu. Se ele te prometeu, volto a falar, pode aguardar, pode esperar, que não vai falhar.
Pode esperar que não vai falhar. Pode aguardar que vai acontecer e suceder na sua vida. Pode esperar. Vamos ler aqui a palavra. Qual foi a promessa? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Amém. A promessa do Espírito Santo é para a igreja. Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é capacitar para anunciar o Evangelho, mas o trabalho do Espírito Santo é te santificar, é te preparar como noiva de Cristo para ser arrebatado. Ele diz o seguinte: fez essa promessa? Será que se cumpriu essa promessa? Será que se cumpriu, irmãos? Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Hoje a igreja não é assim, né, irmão? Hoje nós temos a igreja reunida aqui, tem outra igreja ali, tem lá. Quer dizer, a igreja local, porque a igreja universal, o corpo de Cristo é um só. É um só. Né? É um só. Então nós temos aí, estavam todos reunidos num só lugar. E aconteceu de repente. A Bíblia nos fala, irmão, que eles estavam assentados. Eu não procurei pesquisar. Eu não sei quantos dias eles estavam ali. Mas eles estavam aguardando algo como promessa de Deus. E ali, reunidos, esperando, aguardando, aconteceu algo de repente. Estavam ali, firmados na promessa que o Senhor lhes havia feito. E o Senhor então realiza na vida deles aquilo que lhes havia prometido, aquilo que está escrito lá no livro de Joel. Lá no livro de Joel está escrito sobre isso, mas não é possível a gente falar tudo aqui com os irmãos. Então diz aqui: estavam todos, de repente veio do céu um som. Que som será que foi esse, irmãos? Que som, que tipo de som será que foi esse? Um som como de um vento muito forte. Não está muito bom esse meu. Deixa eu pôr mais perto aqui. Mais ou menos assim. Só para ilustrar, né? E este som, irmão, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Amém? Se o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, aqui sobre a cabeça da igreja veio como língua de fogo. E essa língua de fogo lhes deu uma capacidade. Qual foi a capacidade? A de falar em outras línguas. A capacidade de falar em outras línguas. Você sabe que a pessoa, ela é salva pelos frutos novos que vêm da nova criatura que ela é. Há uma exteriorização no mundo exterior, para que, nossa, olha aquele camarada, puxa, que lá não valia um vintém. Olha agora, a transformação, a mudança.
Nossa, aquela pessoa, Deus me livre de falar que ela é ruim. Mas mudou, aceitou Jesus. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Irmãos, quando eu estava vereador aqui em Pouso Alegre, não lembro se foi no primeiro ou no segundo mandato, não estou recordando. A gente estava lá e houve uma invasão na Câmara Municipal. E nessa invasão estava uma pessoa que eu conheci o pai e a mãe dele, porque eles eram aqui da igreja. E aquele moço estava lá junto com os outros jovens lá, bebendo, dormiram lá nos corredores da Câmara, não queriam sair da Câmara. Até, não lembro mais como é que chama o local que a gente usava para falar, não lembro mais o nome. E falou lá. Irmão, que haveria de a gente esperar de uma pessoa dessa? Mas a mãe dele estava orando, o pai dele estava orando. Os dois já faleceram novos os dois. E ele tem mais duas irmãs, a Françoele e Emanuele. O nome dele é Wesley. Ontem o meu filho foi na formatura dele de médico lá em São João da Boa Vista. Médico formado. Ele é convertido, viu? Se converteu, frequentava aqui a nossa igreja, agora frequenta a primeira igreja de São João da Boa Vista, né? Deus tem novos rumos, o caminho do Senhor é por demais excelente. Deus tem novos caminhos. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o Senhor tem planos para você como nova criatura. Então, quando esse povo estava sentado lá, irmãos, houve uma manifestação, um som de um vento que invadiu a casa. E de repente veio aquelas línguas como de fogo e caiu na cabeça de cada um. E ao cair, cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, como é que você irá saber disso? Se quando é salva, exterioriza-se pelos frutos novos da vida, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, se exterioriza também através do dom de línguas. Através de falar noutras línguas. E quem é batizado no Espírito Santo sabe como é isso. Sabe como é isso? Estou falando isso para você como igreja, porque nós como igreja precisamos urgentemente desta bênção que já foi providenciada, já foi mandada e que está nas regiões celestes em Cristo Jesus, nosso Senhor, pronto para distribuir, para entregar, para dar àqueles que estão crendo na promessa e buscando essa promessa, aguardando essa promessa, esperando essa promessa. Mas não estão esperando ao léu, estão esperando em comunhão com o Senhor Jesus e com a palavra de promessa que Ele nos enviou. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, a promessa do Senhor não falha. Se você é uma pessoa salva, não adianta você falar que o é, se não houver frutos na sua vida. Não adianta. O Espírito Santo é uma bênção que nos advém através da salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é para você, viu, irmão? Vá buscar isso. Busca isso na tua vida. Tá? Busca isso. Entra lá na tua casa. O Senhor não falou para você ir lá. Às vezes eu fico observando assim, tem pessoas que vão orar nos montes, fica tirando foto, filminho que está no monte orando. Tudo bem que esteja no monte orando,
né? Mas a Bíblia fala que é para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, orar em oculto, nas escondidas, orar ao seu Deus, e o seu Deus que veio no oculto, Ele vai te abençoar publicamente. Amém? Glória a Deus.